Vamos lá. Para realizar um experimento que comprova o processo de diálise, um grupo de alunos montou um sistema de membrana artificial. Fizeram isso aqui usando uma pipeta de vidro e papel celofane, blá, 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 e se foi o que vocês fizeram em sala, não vou repetir. Qual a conclusão do experimento? E não esqueça de explicar por que só tinha NaCl na água do Becker. Tá? Então, é aquele mesmo princípio da conclusão que foi solicitado para vocês no relatório da aula de diálise. A gente sabe que a membrana artificial que foi sintetizada, ela foi feita por papel celofane, que é um papel feito de celulose, obviamente, né? E a celulose, quando ela é posta em aquoso por um determinado espaço de tempo, ela fica mais permeável porque as fibras se separam formando poros, tá? Então, no caso, percebam que está perguntando do procedimento, não está perguntando de nada na célula. Então, aqui eu não posso falar de carga, por exemplo, se ela pedir para exemplificar o porquê. O que que aconteceu é porque a NSL tem carga, blá, blá, blá. Não é isso, tá? Que eu estou falando de uma membrana artificial. E essa artificialidade dela faz com que ela só seja permeável é, com coisas associadas ao peso molecular, ao tempo e também à concentração, certo? Então, não dá para citar alguns fatores que são característicos, por exemplo, de uma célula do corpo. Então, se atentem a isso, se atentem ao que ela está pedindo, para vocês não terem, para vocês não errarem de bobeira, tá? Então, de novo, qual a conclusão do experimento? A gente sabe que o experimento resultante faz com que apenas NaCl atravesse a membrana artificial, certo? E por que que ele atravessa? Porque o NaCl possui um peso molecular muito baixo, tá? Então ele é uma molécula muito pequena. Isso faz com que ele atravesse os poros formados pelo espaço entre as fibras de celulose tranquilamente. Então ele passa tranquilamente por esses poros que também são bem pequenos. Beleza? Então, por conta do tamanho exatamente, ele vai conseguir atravessar, ao contrário do amido. O amido, ele é um polissacarídeo enorme, formado por diversas moléculas de glicose. Então, eu não vou colocar números porque eu não me recordo agora, mas em proporção com o NaCl, o amido é quase 10 vezes maior em relação ao peso molecular. O peso molecular nada mais é do que a nossa forma de definir se uma molécula é grande ou pequena. Então, você olha pro peso molecular para definir isso. Então, por que que vai ter só NaCl na água do Becker? Porque o NaCl é uma molécula pequena e ele consegue atravessar os poros feitos na membrana. Enquanto o amido, por ser um polissacarídeo complexo e muito grande, ele não consegue atravessar. Então, o fator majoritário que estou definindo aqui é o tamanho, beleza? E a quantidade de NaCl, caso ela perguntasse, vocês poderiam referenciar à concentração e ao tempo, tá? Mas aqui está perguntando só porque o sódio passou, o sal passou e o amido não, tá? Então, se limitem apenas a falar sobre o peso molecular ou tamanho. O tempo, porque quanto mais tempo você deixar o seu sistema lá, mais moléculas vão conseguir passar. Mas isso vai ser em relação somente ao sódio. Então, se você deixar uma solução contendo amido e deixar ela lá, o amido não vai passar de jeito nenhum. Mas se você deixar uma solução que contenha sódio dentro do seu sistema, quanto mais tempo você deixar ele parado, mais sódio vai sair de dentro do seu sistema para a água do Becker, tá? Por isso que o tempo é um fator importante. Não é à toa que quando vocês fizeram o procedimento, vocês precisavam deixar o sistema em 15 minutos parado para poder permitir a diálise, beleza? Mas eu acho difícil ela perguntar isso. É mais associado dessa forma aqui em relação ao peso molecular mesmo. Lembrando que se vocês falarem tamanho, não vai estar errado, tá? Tamanho e peso molecular é a mesma coisa quando a gente fala de moléculas. Então, seguindo, essa aqui é tranquilinha, tá? Então, respondam aí questão sobre regras de laboratório. Sim, perfeito. Então, nós temos três figuras utilizadas, são símbolos de laboratório, então, eles são símbolos de alerta, no caso. E está pedindo para assinalar a alternativa que nomeia corretamente os símbolos abaixo, só que aqui não tem alternativa. Vocês têm que saber mesmo, tá?
Então, nós temos três exemplares. Primeiro, o que que vocês acham que é? Tóxico, não. Corrosivo, exatamente. Então, o primeiro símbolo é para materiais corrosivos, que eles degradam o epitélio da pele, tá? E aí leva a danos no tecido superficial. Segundo, o que que é? Inflamável, perfeito. Então, são associados a, principalmente próximo a máquinas que podem induzir, ou são inflamáveis, ou podem induzir algum grau de incêndio, tá? Por exemplo, uma autoclave. Por último, qual é? Radioativo, perfeito. Não, vocês não mexem com nada que é radioativo, só que lá dentro do laboratório a gente tem um potinho com. Eu não vou lembrar agora o que que tem dentro dele. Esqueci, mas lá dentro do laboratório de biofísica a gente tem um potinho com alguma coisa dentro que eu não lembro o que que é. Mas é muito estranho porque ele é muito pesado, é um pote minúsculo e ele pesa parecendo uma garrafa de água muito cheia, uma garrafa grande de água muito cheia, porque é feito de chumbo o material. Mas isso aqui é importante, não agora, mas vocês vão ver que, falando da radioatividade em si, isso é relevante para o último assunto da biofísica, tá? Então, não parece, mas isso vai ter relevância lá na frente. Vamos lá, próxima questão. Respondo, mais 3 minutos. Termina 12h45, se eu não me engano. Mas aí eu tenho que confirmar com ela, não tenho certeza. Mas por garantia é melhor chegar 1 hora, tá? Para não perder tempo. Mas enfim, conseguiu responder? Sim? Perfeito. Então vamos lá. No esquema abaixo, indique, utilizando a letra de cada figura, e explique qual figura representa o termodinâmico fechado, tá? Enfim, nós temos três tipos de sistema, certo? É, é, e aí, como que a gente classifica isso? Nós sabemos que o laranja é energia e o verde é matéria. Então, vamos classificar os três por via das dúvidas, para vocês não terem dúvidas quando chegar lá na hora. O sistema da letra A, ele troca tanto energia quanto matéria, certo? Isso é um tipo de classificação dada a quem? Sistemas abertos. O sistema aberto ele vai trocar tanto energia quanto matéria com o ambiente, ao contrário dos sistemas fechados, onde a troca é unicamente energética, tá? Então, a troca de energia, porém, percebam que a troca material não ocorre. Por último, no sistema C, não há troca nem de energia e nem de matéria. Quem eles caracteriza? O sistema isolado. Tá? Então, no A, sistema aberto, troca de energia e matéria. No B, sistema fechado, troca apenas de energia. No C, sistema isolado, não há troca de nenhum dos dois, nem energética, nem de matéria. Beleza? Seguindo para a próxima questão, mais 3 minutos. É tudo porque é uma questão gigante para uma pergunta minúscula. É basicamente perguntar qual dessas membranas apresenta o maior grau de fluidez e, consequentemente, maior resistência à temperatura também. Não está descrito na questão, mas se estivesse perguntando sobre o processo de qual membrana resistiria a uma possível transição de fase, o fundamento é o mesmo, tá? Então, a mesma membrana que tem a característica mais fluida também é aquela que tem a maior resistência contra a transição de fase. Ou seja, ela precisa de uma temperatura muito mais baixa do que o normal para promover essa transição, a passagem do estado líquido para cristalino rígido. Beleza? Então, o fundamento é o mesmo. Vamos analisar membrana por membrana. Tá? Então, primeiramente, temos a membrana número 1, formada por caudas curtas e ausência de insaturação.
Membrana número 2, nós temos caudas curtas e presença de saturação. Número 3, nós temos caudas mescladas, né? Temos caudas longas, caudas curtas e presença de saturação ou não. Aqui temos caudas longas e ausência de insaturação. E aqui temos caudas longas com insaturação. Dito isso, qual é a membrana mais permeável? Qual a membrana mais fluida? Qual a membrana com maior resistência à temperatura? Perfeito. Número 2. Por quê? Porque há a presença de caudas insaturadas e curtas. Lembrando que a gente consegue tabelar isso daqui de forma crescente, tá? Então, nós temos a membrana número 2 sendo a membrana mais fluida dentre todas as alternativas. Porém, a membrana 3 ela também é fluida. Percebam que tem caudas curtas, tem algumas insaturações, há a presença de fosfolipídios saturados, então ela não deixa de ser uma membrana fluida também. A diferença é que ela é menos fluida que a número 2. Pensando agora na número 1, composta apenas por caudas curtas. Ela tem um grau de fluidez relativo, baixo, mas ainda um pouco fluida. Número 4, mesma lógica. E a número 5 é a menos fluida dentre todas as alternativas. Então, se a gente fosse colocar em um ranking, a gente teria número 2, número 3, número 1, número 5 e número 4, tá? Em ranking de mais fluida para menos fluida. Tranquilo? Essa daqui é uma questão semelhante à que a gente viu lá atrás. Uma coisa que a gente mencionou antes lá, só que aqui é só o curare, enquanto a outra questão tinha a tirotoxina também. Então, eu vou pular essa porque a resposta é a mesma, tá? Você está perguntando sobre o curare é uma substância que vai atuar impedindo a ligação da acetilcolina, logo você não vai ter uma geração de potencial de ação, visto que o neurotransmissor ele não vai se ligar no sítio de ligação e automaticamente você não tem a indução do valor da despolarização necessária para promover a abertura dos canais de sódio voltagem dependentes. Tá? Então, isso aqui é o mesmo princípio da questão que a gente respondeu lá em cima. E aí fica a questão número 5. Mais 3 minutos. Recentemente é este íon. Sabendo que a molécula de substância X possui um tamanho grande e não consegue atravessar a membrana das células, explique qual a consequência de uma injeção intravenosa dessa substância X sobre o mecanismo molecular da contração muscular. E aí, qual a resposta? Eu quero pelo menos uma pessoa respondendo para ver se para tirar um parâmetro. Ninguém, gente, que isso? Mas isso vai servir para contração esquelética ou para contração cardíaca? Ou para as duas? Cardíaca. Perfeito. Então, o que acontece nessa situação? O quelante ele se liga ao cálcio de forma que ele não consegue transpor a membrana, tá? Até porque você sabe que o cálcio
no caso da musculatura cardíaca, focando nela, o cálcio ele entra por difusão, tá? A concentração de cálcio no meio extracelular é altíssima e quando os canais voltagem independentes se abrem, ele passa é, a favor do gradiente. E com o quelante ligado, ele não vai passar. Então, na musculatura cardíaca, o que acontece? Eu não tenho a contração cardíaca. Então, o coração para de bater. Porque se o cálcio não entra, eu não vou ter aquele acoplamento, excitação, contração inteiro. Então, o cálcio não entra, eu não tenho a formação do platô. O cálcio do platô não vai lá no retículo sarcoplasmático ativar os meus canais de cálcio induzidos por cálcio. Então, consequentemente, não tem contração muscular efetiva, porque sem cálcio, a troponina não altera a sua conformação, ela não tira a miosina da frente do sítio de ligação da quitina, a miosina não interage, então, consequentemente, eu não contraio, tá? No coração. Mas por que na musculatura esquelética isso não teria problema algum? Porque na musculatura esquelética, eu não dependo de cálcio extracelular. Então, eu não preciso que o cálcio entre. O cálcio que eu vou usar, ele já está dentro da célula, lá no retículo sarcoplasmático. Beleza? Então, exatamente. Então, como o cálcio está no retículo sarcoplasmático, eu não vou precisar induzir. A indução da saída dele não é por ligante, é por voltagem, certo? Então, a voltagem ela vai ser disparada pelo potencial de ação no sarcolema, vai viajar até o retículo sarcoplasmático através dos túbulos T. Esses túbulos T compartilham esse potencial de ação de forma mais rápida com a membrana do retículo. Essa membrana vai ser despolarizada também, de forma que os canais de cálcio se abram, e aí ele sai do retículo, aumentando-se a concentração no citoplasma e promovendo a contração. Beleza? Então, o problema nessa questão aqui está associado apenas à musculatura cardíaca, porque na esquelética não vai acontecer nada. Posso sim. Então, por que que o quelante ele vai ter o cálcio ligado ao quelante vai ter problema na musculatura cardíaca? Porque o cálcio não vai conseguir entrar, certo? O quelante é grande, então ele impede que ele passe pelos poros de cálcio, que são os canais de cálcio voltagem dependentes os canais de cálcio do tipo T, perdão, da fase 2 de platô. Fato. Então o cálcio não vai entrar. Não, na verdade, não vai ter platô, né? Porque o cálcio não entra. Se o cálcio não entra, eu não vou ativar os meus canais de cálcio induzidos por cálcio lá no retículo sarcoplasmático do coração. Então, se eles não têm cálcio nem entrando pela célula e nem saindo pelo retículo sarcoplasmático, eu não tenho cálcio para poder contrair. Então, se o cálcio não está no citoplasma, no sarcoplasma, no caso, ele não vai interagir com a troponina, não vai tirar a tropomiosina da frente do sítio de ligação e não vai expor a actina para interagir com a miosina. Então, não tem contração alguma na musculatura cardíaca. Mas na musculatura esquelética, vai contrair normalmente. Por quê? Porque lá eu não dependo de nenhuma forma do cálcio extracelular. O único cálcio que é utilizado na musculatura esquelética é o cálcio presente dentro do retículo sarcoplasmático. E o retículo fica dentro da célula. Então, não é o cálcio extracelular, é o cálcio citoplasmático mesmo, que está dentro do retículo. Beleza? Então, para que esse cálcio saia do retículo, não é um ligante que vai abrir ele. É uma variação do potencial de membrana promovida pela despolarização do sarcolema. Então, quando eu induzo o potencial de ação no sarcolema da musculatura esquelética, ele viaja até o retículo sarcoplasmático através dos túbulos T. Esse túbulo T compartilha esse potencial de ação para a membrana do retículo sarcoplasmático, promovendo, então, a abertura dos canais de cálcio. E aí o cálcio sai do retículo, vai lá, interage com a troponina, deixando a actina livre para interagir com a miosina. Isso faz com que haja a contração efetiva e depois ele vai ser bombardeado de volta para o retículo sarcoplasmático durante o processo de relaxamento. Tranquilo? Sim. E é isso, galera. Essas foram as questões mais recorrentes que caíram nas últimas provas, tá? Da Michelle, no caso. Posso afirmar para vocês que todas essas questões vão cair? Não. Mas também não posso afirmar que nenhuma vai cair. Beleza? Então, a possibilidade, eu chutaria que essa questão vai cair na prova, ela sempre está lá, então eu recomendo que caia, e eu espero realmente que ela valha 2, porque 2 pontos para uma questão básica dessa é muita coisa, certo? A possibilidade
alguma coisa associada a um receptor de acetilcolina ou que interaja com. Não, a Michelle, isso foram vocês que me falaram, então eu não sei quem me falou. E a Michelle falou em sala de aula que serão 3 questões abertas e 7 questões fechadas, tá? Então são 7 de marcar, 3 de escrever. Isso é ruim, eu acho que se fosse tudo aberto seria melhor para vocês, porque não fica no 8 ou 80. Quando a questão é aberta, você pode só chegar lá e escrever tudo que você sabe. E verdadeiro ou falso, tome muito cuidado com o verdadeiro ou falso da Michelle, porque às vezes ela coloca coisas que assim, ou é muito fácil e você acerta tudo, ou ela coloca coisas mínimas que estão erradas e você não percebe e aí você erra, tá? Então tomem muito cuidado, leiam com muita atenção. O que que eu recomendo? Como a prova é de marcar, vocês não vão precisar ficar gastando tempo absurdo para poder reescrever, façam de lápis, beleza? Chega lá, marca, ó, essa aqui é verdadeira, marca a verdadeira do lado, não coloca dentro do parênteses, bota do lado, verdadeira. Quando estiver chegando perto da hora de você entregar, volta lá e confere tudo de novo, e aí sim você marca, porque aí você vai reduzir muito a possibilidade de vocês errarem por besteira, tá? Coloca sinal, sinal de quê? Ah, tá, sinal trocado. Realmente, ela coloca sinal trocado. Então, outro ponto, variação de energia, energia livre, intergônica, exergônica, exotérmica, endotérmica. Avaliem o sinal no que a afirmativa está pedindo. Se for endergônica, o sinal é negativo quando ocorre liberação de energia. O sinal é positivo quando ocorre absorção de energia. Se for exotérmico, o sinal é negativo quando libera calor e endotérmico quando absorve calor. E aí o endotérmico ele tem sinal positivo, beleza? Não é todo objetivo. Vamos ter 3 questões de escrever. Aí isso ela falou, realmente eu lembro de uma aula que ela tinha falado isso. Tá? 3 de escrever, o resto é de marcar, e aí pode ser verdadeiro ou falso. E uma das questões de escrever que ela já falou para vocês que vai cair é a descrição de procedimento. Então, é um ponto que ela já falou para vocês que vai ter. Ela sabe que vocês têm que chegar lá e acertar. Esse é o ponto garantido para não zerar, tá? Então, descrição de procedimento fundamental. Lembrando que vocês precisam calcular o que for pedido. Essa é a única questão de toda a biofísica que precisa de cálculo. Seja uma solução percentual, seja uma solução molar, vocês precisam colocar o gráfico na prova utilizando a fórmula que ela deu em sala, beleza? Apesar de que a solução percentual vocês conseguem matar com regra de 3. Mais recomendado é usar a fórmula. Outro detalhe, para esses cálculos, vocês podem levar calculadora, tá? São cálculos simples, vocês conseguem fazer na mão. Mas como otimizar tempo é otimizar tempo, vocês podem levar calculadora e fazer de forma mais rápida, beleza? Então, basicamente, vocês precisam saber a fórmula é, de pesagem, porque, e é um detalhe que ainda bem que você lembrou. As fórmulas que vocês vão usar lá é para pesagem. Então, o intuito é você descobrir o quanto que você tem que pesar do soluto para fazer a solução, certo? Então, você precisa descobrir lá, no caso da molar, vocês precisam descobrir a massa a ser pesada. Então, só tem um direcionamento para o cálculo. E a dissolução percentual também é a mesma lógica, né? Você tem 3% de 100, e aí vocês calculam a grama, só que é bem simples de fazer isso. Não é à toa que a gente faz com regra de 3, certo? E também é um detalhe importante, vocês têm que saber diluição, tá? Ela pode cobrar na prova também para pedir para vocês prepararem uma solução 1 e depois pedir uma solução 2 que seja uma diluição da solução 1. E aí vocês têm que colocar o cálculo de diluição, que é C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Tá? E aí, no caso, como vocês querem achar a quantidade da solução 1 que vocês vão colocar na solução 2, vocês vão ter o C1, que é a concentração da solução 1. Vocês querem descobrir o V1, que é a quantidade da solução 1 que vocês vão pegar para poder fazer a solução 2. E os V2 e o C2 vocês também já vão saber. Então, vamos colocar no exemplo. Vocês fizeram uma solução percentual de 3% de NaCl e ela quer que você dilua de forma que vocês façam uma solução também de CML de 0,3 NaCl. Colocando na fórmula, você sabe que a concentração é 3 vezes o volume que você quer descobrir que você vai pegar da solução 1, igual a 0,3 vezes 100.
No final de tudo, isso dá 10, que aí vocês irão pegar 10 ml da solução 1, colocar no aproveita e completar até 100 ml com água destilada, tá? Isso é diluir uma solução. Mas é bem intuitivo para fazer isso, tá? Então, eu estou falando, parece que é meio complicado, mas não é. É só aplicar na fórmula. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. CV, CV, que é quando como a gente costumava chamar no ensino médio, tá? Então, esse é um detalhe que vocês vão precisar saber também. E é a questão valendo 1, tá? 1 ponto é muita coisa. Então, saibam que vai ter essa questão lá e vocês precisam saber calcular, beleza? Mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu esclareça de uma melhor forma? Sim, não. Agora é a hora, galera. Pode falar. Não posso mandar no grupo, infelizmente, porque são questões antigas de prova. Só que eu posso passar bem devagarinho por todas as questões, tá? Para vocês printarem. Na verdade, nem precisam fazer isso. É... Isso aqui, como a mentoria não tá gravada, não tem problema. No Drive, Ai, como é que é o nome? Na descrição do grupo que vocês têm com os veteranos, vocês vão entrar na descrição do grupo e vocês vão ter que ver que tem dois links de Drive. Um que está escrito Drive feito por nós, veteranos, e outro que é Drive e Discord dos nossos veteranos, que seriam os meus veteranos, os seus veteranos. Nesse Drive tem várias provas de biofísica, tá? Foram de onde eu extraí a maior parte dessas questões. E tem mais lá ainda. Então não responde todas as questões de biofísica. Então eu acho que é mais prático você tirar de lá, beleza? Mas também não foi eu que falei, tá? E para fins de problemas, eu nem sou veterano de vocês. Enfim, os canais de potencial de ação do coração. E aí depende, potencial de ação rápido ou potencial de ação lento, tá? O potencial de ação rápido, ele é mais ou menos assim. Posso sim, só um minutinho que eu volto nela. Deixa eu só ver a do beta aqui. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? A fase 0, ela vai ser dada por influxo. Peraí, tem espaço para escrever. Fase 0 é influxo de sódio, canal, voltagem dependente. A fase 1, que é uma leve repolarização transitória, é efluxo de potássio, canais transientes de efluxo. A fase 2 é o tanto transiente de efluxo mais canais de cálcio do tipo L. Fase 3, efluxo de potássio, canais retificadores, retardados. E na fase 4, nós temos equilíbrio, é balanço de correntes, na verdade, que é quando elas saem na mesma intensidade, que é aquele mesmo princípio que a gente viu lá em potencial de ação. Tá? Que a gente tem a membrana sendo mais permeável ao potássio, etc, etc. Por isso que o potencial de membrana é sempre negativo em repouso.
Beleza? Deu para visualizar isso? Sim. E aí nós temos também o potencial de ação lento, que ele é comum nas células geradoras de potencial de ação, que é o nódulo sinoatrial e o nódulo atrioventricular, certo? Então ele é mais ou menos assim. Então nós temos uma fase, melhor, uma F0 aqui, F3, F4, tá? Então na fase 0, nós temos influxo de cálcio por tipo L. Espera aí que tá aparecendo um C, é o tipo L. Aqui nós temos efluxo de potássio, canais retificadores retardados. E aqui nós temos influxo de cálcio por canais de cálcio do tipo L, ou do tipo T, perdão. E é isso, esses são os canais para cada um dos tipos de potencial de ação. Esse aqui é o PA rápido, esse aqui é o PA lento, tá? O fundamento aqui é que o PA lento ele consegue gerar um potencial de ação, efeito de autoindução, e o PA de ação rápida ele é característico das células de contração efetiva e de transporte de potencial de ação, que é o feixe de Rees, a fibra de Purkinje e a musculatura em si. Beleza? Lembrando que nódulo sinoatrial, nódulo ventricular, feixe de Rees e fibra de Purkinje não são células contráteis, tá? Eles não contraem. Eles só servem dois para gerar, dois para conduzir. Tranquilo? Perfeito. E pedindo sobre a questão da ubaína. Então, a ubaína, nesse caso aqui, não é semelhante àquela que eu tinha falado com vocês. Ele, na verdade, tem o mesmo princípio, só que não é a mesma coisa da célula cardíaca, tá? Até porque a ubaína ela atua em qualquer bomba de sódio e potássio, seja que está no coração, seja que está no intestino, tá? Então, a ubaína, nesse caso, ela vai inibir a bomba de sódio e potássio, certo? E lá no intestino, exclusivamente nas células parietais, nós temos um tipo de trocador ou cotransportador que ele aproveita do gradiente de concentração formado pela bomba de sódio e potássio para empurrar a glicose do lumen intestinal para dentro da célula parietal, certo? Então ele aproveita do gradiente formado, então ele, da forma que ele coloca sódio para fora, ele aproveita do gradiente formado para pegar esse sódio, pegar a glicose e enfiar dentro da célula, certo? Mas aí o que que acontece? Se eu não tenho o gradiente formado pela bomba de sódio e potássio, eu não vou ter atividade nesse cotransportador aqui. Então, se não tem um gradiente, eu não transporto sódio. Se eu não transporto sódio, eu não transporto glicose. E se eu não transporto glicose, a gente sabe que o gradiente de concentração da glicose aqui vai ficar bem mais baixo do que o normal, beleza? Esse é o princípio da ação da ubaína nas células parietais do intestino. Então, de novo, a bomba gradiente de concentração característico dela. Se pela ubaína, sem esse gradiente, esse cotransportador não vai empurrar sódio para dentro da célula. Logo, a glicose que aproveitava desse processo para entrar junto com o sódio também não vai entrar. Logo, a concentração de glicose dentro da célula cai.
porque ela não vai estar entrando junto com o sódio, visto que o gradiente formado pela bomba de sódio e potássio não ocorreu pela atuação da ubaína. Deu para entender? Tá travando? Ainda tá travando? Ixi, aqui, essa internet na minha casa tá uma merda, então não sei. Não mais? Deu, mas vocês conseguiram escutar a explicação? Ah, então deixa eu reiniciar. É, a bomba de sódio e potássio, ela forma um gradiente de concentração, certo? Quando ela coloca o sódio para fora e o potássio para dentro, ela altera o gradiente formado. Ponto. Quando a ubaína inibe a bomba de sódio e potássio, ela não forma esse gradiente necessário para que esse cotransportador aqui empurre o sódio para dentro da célula e nesse momento a glicose aproveita desse sódio entrando para entrar também. Então a gente diz que o sódio atrai a glicose a entrar. Não é à toa que é um symporter, tá vendo? Symporte. Então o que que vai acontecer quando esse gradiente não é formado? Quando o gradiente não é formado, o sódio não entra. Se o sódio não entra, a glicose também não vai entrar. Logo, o gradiente a concentração de glicose dentro da célula parietal, ela cai. Beleza? Deu para entender melhor agora? Sim, não? Sim? Perfeito. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Ah, e o princípio ocorre da mesma forma no coração, tá? Então, quando a gente fala das células da atuação da ubaína lá na célula cardíaca, ela vai pelo mesmo princípio, a diferença é só a molécula. Porque lá a ubaína inibe a bomba de sódio e potássio, o gradiente de concentração ele não é formado, então o trocador de sódio-cálcio deixa de atuar. Esse trocador ele é fundamental para permitir com que a concentração de cálcio no meio intracelular reduza, porque é ele que pega o cálcio que está dentro da célula e coloca para fora novamente, contra o gradiente de concentração, beleza? Não cai anatomia, não. E aí, esse gradiente alterado, ele faz com que o trocador pare de ser ativado, então a concentração de cálcio dentro do citoplasma, do sarcoplasma, vai ficar alta por mais tempo que o normal. Por isso que há a possibilidade de arritmia e coisa do tipo, ou contrações muito intensas que podem levar a danos na estrutura do coração. Tá? Mas isso aí já é um detalhe a mais. Então, o que que você tem que saber é que na presença de oubaína, o trocador sódio-cálcio deixa de funcionar, visto que a bomba de sódio e potássio não forma o gradiente necessário para que o trocador atue. Sem o trocador, os níveis de cálcio intracelular vão demorar demais ou vão demorar mais que o normal para ser regularizado, levando a um processo contrátil mais extenso do que o normal. Beleza? O fundamento é o mesmo, a explicação que muda um pouquinho devido à diferença de trocadores. Foi? Não. A nota dos relatórios ela só entra no final, tá? Então vocês não. É tipo assim, ela é dissipada na P1 e na P2. Só que vocês não vão descobrir ela até o final, tá? Ou vocês podem, na verdade, vocês podem ver com a Michelle se ela tem como disponibilizar as notas. Agora, né? Antes de, para vocês terem uma noção de como tá indo a nota. Mas aí é com ela. Eu não sei realmente como é que tá. Beleza? Na verdade, é muito raro não ficar com um nos relatórios. Porque não lembro se eu falei para vocês, mas a Michelle, ela vai por princípio. Então, se vocês entregarem a lógica da aula no relatório, tá certo. E aí vocês tiram a nota máxima. Porque cada relatório, eles valem um décimo, e tem alguns relatórios que valem 0,15. Só não lembro quais são. Acho que é diálise, osmose ou é diálise e determinação de pH, que vale 0,15. Não lembro. Mas, enfim, tem essa lógica aí. Qual conceito você acha que devemos priorizar? Assim, depende muito. Depende do assunto que você está com mais dificuldade.
certo? E sim, o 1 é o máximo. Eu não sei se ela concordou com você se esse 1 ele vai ser antecipado na nota ou se ele é é, um extra, vamos dizer assim, um ponto extra para vocês. Mas eu acho que é um ponto extra. Então, o conceito que eu acho que vocês devem priorizar. Eu mandei para alguém que tinha me perguntado os tópicos mais importantes. Vou fazer assim, eu já tinha uma pessoa que tinha me perguntado antes, eu escrevi para elas. Aí assim que eu terminar aqui, eu mando lá no grupo, tá? Do PA cardíaco, o que que é essencial saber? Do potencial de ação em si, as fases, basicamente. Agora, do assunto, o acoplamento, excitação, contração, tá? Há uma possibilidade dela pedir uma descrição do PA. E aí, normalmente, quando ela faz isso, ela coloca, tipo assim, a turma um pede para descrever potencial de ação rápido. E a turma 2 pede para descrever potencial de ação lento associado ao automatismo cardíaco. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade porque já foi cobrado antes. Ou também ela pode cobrar a diferenciação entre musculatura esquelética e musculatura cardíaca. Porque depois de muito tempo, acho que tem mais de 2 anos, na verdade, mais de 3 anos, para ser mais específico, que contração cardíaca e contração esquelética não caem na mesma prova. Então, ela pode abrir uma outra gama de questões e essas questões nem eu vi, certo? Desde quando eu entrei como monitor, nunca aconteceu de cardíaco e esquelético cair ao mesmo tempo. Então, ela pode sim colocar uma questão para associar os dois. Por isso que vocês têm que ter cuidado, tá? Mais alguma coisa, galera? Ah, tá. Alguém tinha me perguntado um trocador na, de B na escala. Deixa eu falar. Pera, não entendi. No trocador de B NA e K e deixa de funcionar. Desculpa, você pode reformular a pergunta? Eu não entendi. Ah, tá, na bomba. Na bomba de sódio e potássio que deixa de funcionar. Sim, o trocador, tanto o trocador, ele não deixa de ser um cotransportador, certo? Todo cotransportador, ele depende de um gradiente formado por uma bomba. Então, no caso do cotransportador aqui e lá no trocador da célula cardíaca, eles dependem que o gradiente seja formado pela bomba. A bomba faz o gradiente e eles aproveitam desse gradiente para empurrar alguma outra molécula. Então, nesse caso aqui, por exemplo, da célula parietal, a bomba de sódio e potássio forma o gradiente de concentração e quando o sódio estiver entrando na célula, devido a essa formação de gradiente que a bomba proporcionou, quando ele entrar por esse simporter, ele traz uma glicose junto com ele, certo? E aí ele funciona como cotransportador, porque ele aproveitou do gradiente formado pelo transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, para acontecer. Por isso que se eu inibo a bomba de sódio e potássio, o gradiente não é formado e, consequentemente, o sódio ele não entra por esse simporter, e aí a glicose não vai entrar junto com ele. Tá? Da mesma forma que lá no trocador, quando a bomba de sódio não forma o gradiente, o sódio não entra pelo antiporter e aí o cálcio ele não sai por essa proteína. E aí o cálcio intracelular fica elevado. Beleza? E, gente, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Algum assunto que não ficou muito claro? Agora é a hora. Não? Gente, não precisa ficar tenso. A P1 ela não é muito complicada. Vocês vão ver que talvez quando você olhar para a prova, você vai falar, meu Deus, não, tá muito difícil. Mas depois que você sair na prova, você sentar, ficar calmo, você vai perceber, meu Deus, é uma prova super simples de fazer, certo? É só porque o nervoso vai fazer vocês confundirem, isso é normal. Até vocês acostumarem a fazer prova nervoso, demora. Tá? Eu só aprendi a fazer isso no terceiro período. Mas não fiquem desesperados, vai tranquilo, que vai dar certo. Tá? E não cortem os pulsos, por favor. E não cortem os pulsos na frente dela, porque ela é muito legal.